Olá, gente! Continuamos aí falando das artes contemporâneas, as artes do nosso tempo, né? Então, nós vamos revisar, porque teve várias formas de artes que foram surgindo, que a gente foi conhecendo, e aí, para a gente também ter uma base do que se pode esperar daqui para diante, né? Porque quanto mais as transformações tecnológicas forem acontecendo, e elas estão numa velocidade assim, sem precedente, quanto mais isso aí for acontecendo, mais novas formas de arte vão surgindo, mais haverão transformações, e por isso a gente precisa ficar atento. Vamos para a nossa aula de revisão. Vamos lá? Seguindo aqui, ó, estamos falando das linguagens artísticas híbridas, né? O hibridismo tem a ver com a mobilidade, com coisas intercambiáveis, coisas que se misturam, coisas que acontecem concomitantemente, coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, é bem por aí, tá? Olha só. O que a gente tira dessa imagem aqui de hibridismo? Olha esse ser aqui misturado. É gente, é ave, é bicho, é tudo. Existe uma mistura, né? Então, existe um hibridismo aí. Tá bom? Então, essa é a mensagem, tá? Então, temos cinema, temos videoarte, temos performance, temos happening e temos vídeo criatura. Aliás, é muito parecido performance e happening. A palavra happening significa acontecimento, tá? Acontecimento. Né? Então, é um termo em inglês, mas para nós mesmo, vocês viram, né? Que as pessoas se juntaram, aí muita gente junto e foram para uma certa posição, e aí formou-se o happening. Nós vamos falar durante aí a nossa revisão rapidinho sobre isso aí, tá? Então, seguindo aqui, nós vemos o seguinte, vamos começar pelo cinema. Né? O termo cinema derivou da palavra kinema, que significa movimento. Podemos entender, então, como o cinema são as imagens em movimento. A princípio, né? Basicamente, elementarmente. Então, é um conjunto de fotografias diferentes projetadas de forma rápida. Então, isso aí gera uma ilusão de ótica, dando uma sensação de movimento contínuo. Então, o cinema, basicamente, inicialmente, tinha a ver com essa projeção rápida de imagens, são 30 quadros por segundo, e cada quadro é chamado de frame, né? Mais uma palavrinha incorporada aí, né? O frame. Então, o frame é uma fotografia, é um momento daquele ali. Quando junta várias fotografias, aí vai captando a movimentação. E a videoarte? A videoarte é uma linguagem do nosso tempo, tá? Nasceu a partir do acesso ao vídeo. Assim que começou a ser veiculado, divulgado, assim que as pessoas começaram a poder ter o videocassete, vamos dizer assim, né? Puderam ter acesso para guardar, para assistir filmes, para tudo mais. Então começou também a ter essa forma de arte, essa nova linguagem começou a ter também a sua vida, né? Então explora principalmente as imagens em movimentos e trabalha com o cotidiano, com a própria cultura visual, expondo a ideia do artista em diversos contextos culturais. Viu? Interessante demais. E agora vamos ver sobre a performance. Olha só, a performance é a forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais e da música. Na performance,
não há participação do público. Olha aí, isso é muito importante, hein? Não esquece. Cada vez mais as obras articulam diferentes modalidades de arte: dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura, colocando em questão a própria definição de arte. Sempre aparece aqueles que querem dizer, mas isso aí é arte, não é isso? Então, a performance, não a participação do público, mistura várias modalidades da arte. Então, e o happening? Olha aí, tá? O acontecimento. O que é? O termo happening é criado no fim dos anos 50 pelo americano Alan Caprow, para designar uma forma de arte que combina artes visuais e um teatro, sem texto nem representação, tá? Então, um não tem participação do público, esse aqui tem, mas não tem texto nem representação. Ainda tem mais uma forma aqui para a gente discutir. O que é? A videocriatura. O que é isso? A videocriatura é um ser híbrido, misturado, uma espécie de ciborgue, que é metade gente e metade máquina, com um monitor de TV colocado por meio de armações de tubo PVC, moldado a quente, né, com calor, em cima de um ator escondido sob mantos pretos. Então, a montagem dessas criaturas aí, né, é o que, com a TV, com o tubo de imagem, é o que dá essa ideia da videocriatura, tá? Então, chegamos aqui ao final da nossa revisão de conteúdos. Daqui a pouco a gente está lá com as nossas atividades. E então, olha aí, eu sei que quando fala em atividade, o coração começa a bum, 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 a pulsar, né? Mas aí a gente vai desmistificar tudo isso aí, vamos ler com calma, entender qual é o significado de cada questão e aí vai ficar maior facilidade. Bora lá? Opa, né? Já temos aqui uma questão sobre o cinema como linguagem artística. Então, vamos ler aí cuidadosamente para assinalar a alternativa correta. A gente já viu ainda há pouco, né, a nossa revisão sobre o cinema, como é a linguagem do cinema. Então veja aqui, alguns estudiosos costumam chamar o cinema de a quinta arte. Os irmãos Lumière começaram a produzir seus filmes, cuja apresentação pública foi realizada pela primeira vez em 1895, na França. É uma arte inferior, pois é produzida para o mercado consumidor, sem a valorização da estética. Os irmãos franceses Lumière lançou um filme de 40 minutos, lançaram, né? Então vamos lá. Alternativa correta. Tem umas coisas que estão certas, outras coisas que estão erradas, então a gente, já lendo com atenção, a gente viu que o 1 e o 3 está errado. Então vamos ver aqui, rapidão, tá? Ó, não é a quinta arte, é a sétima arte, tá? Todo mundo sabe disso, então isso aqui tá fora. E a outra alternativa foi a 4. Que os irmãos franceses lançaram um filme de 40 minutos. Então, a gente já viu aqui. Então, vamos lá aqui para a questão de número 2. Trata-se de uma linguagem contemporânea que nasceu a partir do acesso ao vídeo em meados dos anos 60. Explora principalmente as imagens em movimento,
trabalha com o cotidiano, com a própria cultura visual, expondo a ideia do artista em diversos contextos culturais. Essa linguagem aí é qual? Trabalha com o cotidiano, explora principalmente as imagens em movimento. Tem erro aí, gente? Claro que não. Tá bom? Então vamos seguir aí. Decolando para o futuro é uma questão do Enem. Então, a tradução da placa. Não me esqueçam quando eu for um nome importante. Nome ouvir. Vamos lá. A contemporaneidade identificada na performance e instalação do artista mineiro Paulo Nazareth reside principalmente na forma como ele articula as questões de identidade, território e códigos de linguagem, resgata conhecidas referências de modernismo mineiro, utiliza técnicas de suportes tradicionais na construção das formas, imita o papel das celebridades no mundo contemporâneo, camufla o aspecto plástico e a composição visual da sua montagem. Então, nós vamos vendo o seguinte: a contemporaneidade identificada na performance e instalação do artista mineiro Paulo Nazareth reside principalmente na forma como ele articula as questões de identidade, territórios e códigos de linguagens. Perfeito? Aí vem essa questão aqui, onde temos a imagem aí do Flávio de Carvalho com o seu look aí extravagante, né, de 1956, onde ele, em São Paulo, ele realizou a experiência do número 3. Né? O que está acontecendo? É um homem com camisa de mangas curtas, com uma espécie de saia, desfilando, junto com pessoas em trajes formais, ok? Então, o evento do artista representa um movimento modernista e faz parte da linguagem. Qual a linguagem que ele utilizou aí para fazer o seu protesto? É uma performance, né? Porque ele desfilou pela cidade, sem se comunicar, apenas desfilando, mostrando através do seu visual, o seu protesto. Então, a questão de número 5 pede para você diferenciar o happening da performance, tá? Então, olha só, sobre esse tipo de questão, eu já falei para vocês que cada pessoa tem que elaborar a sua resposta. Você tem o seu conceito sobre a sua resposta. Mas, além de tudo, você tem que começar a se preparar para cada vez que você necessitar fazer uma redação, você necessitar fazer uma composição da defesa das suas ideias, você já saber como vai escrever, né? Você já mais ou menos vai saber como você vai acomodar suas ideias, né? Porque você tem uma introdução, onde você faz a apresentação do seu ponto de vista, aí tem o desenvolvimento, onde você vai explicando cada uma das suas posturas, e no final você vai dar uma conclusão. Por isso, sendo assim, não é isso? Aí você vai e coloca no seu final. Você não precisa fazer uma super redação, mas aos poucos, cada coisa que você for escrevendo, se preocupe com esse lado, com essa visão,
tá? Sobre o happening e a performance, tá? A diferença é muito pouca, mas conforme a gente foi falando nas aulas, você vai encontrar a sua maneira de explicar, de responder a essa questão, tá? Porque o happening é um acontecimento, tá? É um momento, ele é mais instantâneo. Eu não vou responder, tá? Estou aqui só dando aqui os toques para você se utilizar aí, né? E a performance já é o artista sem se comunicar, sem falar diretamente com as pessoas, muito embora estando próximo dela, ele vai transmitindo através do seu posicionamento. Como a gente viu lá na questão que a gente teve aí entre as outras questões, né? Que não eram discursivas. Então, eu tenho aqui uma sugestão de resposta, eu vou ler para vocês. Não significa que é a única resposta correta, não significa que você só pode responder dessa maneira. Não, você, durante a aula, você observou, você teve o seu entendimento, e quando for na hora de responder, você vai desenvolver. Mas eu espero que você, de algum modo, passe pelos pontos que a gente vai citar aqui. Ó. Então, vamos ver aqui. O happening no happening utiliza distintos materiais e elementos de forma a aproximar o espectador, fazendo participar da cena proposta pelo artista, tá? Então, no happening existe uma procura de interação com o espectador, né? Mas na performance não há participação do público, obrigatoriamente. Então, quando o artista está fazendo a sua performance, ele é meio que solitário ali, né? Ele não tem uma interação com o público, ok? Ele não tem um embate com o público. Ele simplesmente apresenta a sua postura, faz a sua apresentação, mas não conversa com o público, não dialoga, nem nada. Já no happening, o happening é um acontecimento em que as pessoas se juntam, né? Chegam perto dos artistas ou do artista, e aí pode perguntar mais do que se trata, que pode até participar também do momento artístico, tá? Então, o happening é um acontecimento, a performance é uma certa postulação, uma certa performance. Então, é parecido, mas não é igual, porque em ambos os casos o artista se coloca perante o público, né? Perante as pessoas, mas o happening, o artista provoca e até procura ter um contato, uma interação, um momento com o público. Mas no caso do happening, da performance, não é assim, tá bom? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido bastante sobre essa nova onda de formas de arte que estão surgindo aí contemporaneamente, né, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo, e acabamos por aqui, então. Valeu, tchau.